What inspired messages we've heard this evening. Que mensagens inspiradoras ouvimos esta noite. Endorse everything that's been said. Eu endosso tudo o que foi dito. Lembramos a todos que a transmissão do Coro do Tabernáculo será amanhã às 12h30, às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo terá início logo em seguida. Expressamos nossa gratidão ao Coro do Sacerdócio dos Institutos de Religião de Logan e Ogden pela linda música que apresentou esta noite. Após minhas palavras, como encerramento desta sessão, o coro cantará "A alma é livre". Ao final da música, a oração de encerramento será feita pelo Elder Larry W. Gibbons, dos 70. Ao olhar para esta audiência e vendo inúmeros membros do sacerdócio, olhando e andando pelos corredores, eu me sinto como lembrando de um garoto de uma reunião de testemunhos na nossa ala. E eu via e ele estava querendo prestar o seu testemunho. E ele então ouvia um sussurro de seu pai pelo ouvido, e ele então atravessou, colocou suas mãos no púlpito, olhou para a audiência, e então voltou-se e foi embora, e voltou pelo corredor. Eu não posso fazer isso. Eu expresso meu apreço pelos votos de apoio que eu recebi e também com os meus conselheiros e todas as autoridades gerais. Hoje à noite estou ciente de que vocês, meus irmãos, tanto aqui no centro de conferências como em milhares de outros lugares, representam a maior reunião do sacerdócio que já houve. Fazemos parte da maior irmandade de todo o mundo. Quão afortunados e abençoados somos como portadores do sacerdócio de Deus. Fomos instruídos e elevados a ouvir mensagens inspiradas. Oro para poder contar com sua fé e orações ao compartilhar com vocês os pensamentos e sentimentos que tive em mente nos últimos dias ao preparar meu discurso para vocês. Como portadores do sacerdócio, fomos colocados na Terra em uma época conturbada. Vivemos em um mundo complexo, com muitos conflitos em toda parte. Conspirações políticas desestabilizam nações. Déspotas procuram assumir o poder e segmentos da sociedade parecem estar oprimidos, desprovidos de oportunidades e assolados pelo sentimento de fracasso. Nós fomos ordenados ao sacerdócio de Deus. Podemos fazer coisas que podem fazer diferença. Se nos qualificarmos para receber a ajuda do Senhor, podemos educar rapazes, aperfeiçoar homens e realizar milagres em seu santo serviço. Nossas oportunidades são ilimitadas. Temos o encargo de ser bons exemplos. Somos fortalecidos pela verdade de que a maior potência deste mundo atual é o poder de Deus agindo por meio do homem. Minhas mãos, se estivermos no cumprindo o que o Senhor nos ordenou, temos direito a receber sua ajuda. Esse auxílio divino, contudo, depende de nossa dignidade. Cada um deve se perguntar: minhas mãos estão limpas? Meu coração está puro? Sou um servo digno do Senhor? Estamos cercados por muitas distrações que visam afastar-nos das coisas virtuosas e boas e atrair-nos para as que nos tornam indignos de exercer o sacerdócio que possuímos. Falo não apenas aos rapazes do sacerdócio arônico, mas aos homens de todas as idades. As tentações se apresentam de várias formas ao longo de nossa vida.
Irmãos, estamos qualificados em todos os momentos para cumprir os sagrados deveres associados ao sacerdócio que possuímos? Rapazes, vocês que são sacerdotes, estão limpos de corpo e espírito ao sentarem-se à mesa do sacramento no domingo e abençoarem os emblemas do sacramento? Rapazes que são mestres, vocês estão dignos de preparar o sacramento? Diáconos, ao distribuírem o sacramento aos membros da igreja, fazem isso sabendo que estão espiritualmente qualificados para fazê-lo? Cada um de vocês compreende plenamente a importância de todos os sagrados deveres que cumprem? Meus jovens amigos, sejam fortes. Estamos cercados pelas filosofias dos homens. A face do pecado, hoje frequentemente, veste a máscara da tolerância. Não se deixe enganar. Por trás da fachada existem desapontamentos, infelicidade e dor. Vocês sabem o que é certo e o que é errado, e nenhum disfarce, por mais atraente que seja, pode mudar isso. O caráter da transgressão continua o mesmo. Se seus pretensos amigos o instarem a fazer algo que você sabe ser errado, é você que deve defender o certo, mesmo que fique sozinho. Tenha a coragem moral de ser uma luz para que os outros o sigam. Não há amizade que tenha mais valor do que sua própria consciência limpa, sua própria pureza moral. E o sentimento glorioso é saber que você está no lugar que lhe foi designado, limpo e confiante de que está digno para fazê-lo. Irmãos do sacerdócio de Melquisedeque, vocês se esforçam diligentemente todos os dias de sua vida, como deveriam? São bondosos e amorosos com sua esposa e filhos? São honestos em seus negócios com seus semelhantes, em todos os momentos e em todas as situações? Se algum de vocês se desviou do caminho, há pessoas que vão ajudá-los a tornarem-se novamente limpos e dignos. Seu bispo ou presidente de ramo está ansioso por ajudá-los e disposto a fazê-lo. E ele vai, com compreensão e compaixão, fazer tudo o que puder para auxiliá-los no processo de arrependimento para que vocês voltem a ser dignos perante o Senhor. Muitos de vocês se lembram do presidente N. Eldon Tanner, que serviu como conselheiro de 4 presidentes da igreja. Ele foi um exemplo inabalável de retidão durante toda a sua carreira industrial, em seu serviço no governo do Canadá e constantemente em sua vida particular. Ele deixou-nos este inspirado conselho. Nada trará maior alegria e sucesso do que viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Seja um exemplo. Seja uma influência para o bem. Todos fomos pré-ordenados para algum trabalho, como servos escolhidos de Deus, a quem Ele conferiu o sacerdócio e o poder de agir em seu nome. Por considerar-nos dignos, lembrem-se sempre que as pessoas estão olhando para vocês, para que as liderem, e vocês estão influenciando a vida delas, seja para o bem ou para o mal. Essa influência será sentida nas gerações vindouras. Final da citação. Meus irmãos, repito que, como portadores do sacerdócio de Deus, é nosso dever viver de modo a sermos exemplos de retidão para que as pessoas nos sigam. Ao ponderar qual seria a melhor maneira de darmos esse exemplo, lembrei-me de uma experiência pessoal ocorrida há alguns anos, quando eu assistia a uma conferência da Estaca. Durante a sessão geral, observei um rapaz sentado com uma família no primeiro banco da sede da Estaca. Eu estava no púlpito. Com o transcorrer da reunião,
comecei a notar que se eu cruzasse uma perna sobre a outra, o menino fazia o mesmo. Se eu invertesse a posição e cruzasse a outra perna, ele me imitava. Quando eu apoiava as mãos no colo, ele fazia o mesmo. Apoiei o queixo na mão e ele fez também. Tudo que eu fazia, ele imitava. Isso prosseguiu até quase o momento de eu falar para a congregação. Decidi então fazer um teste com ele. Olhei fixamente na direção dele, certo de que tinha sua atenção, e então fiz as minhas orelhas se mexerem. My wife told me not to say that. Minha esposa disse para eu não contar isso. He made a vain attempt to do the same. Ele tentou em vão fazer o mesmo, mas eu o pegara. He just couldn't quite get his ears to wiggle. Ele simplesmente não conseguia fazer com que as orelhas se mexessem. Virou para o pai, que estava sentado ao seu lado, e sussurrou algo para ele. As his father looked in my direction, obviously Apontou para as orelhas dele, depois de mim. Quando o pai olhou para mim, obviamente viu as minhas orelhas se mexendo, quando eu me mantinha solenemente de braços cruzados, sem mover um músculo. the father glanced back skeptically. O pai voltou-se, curioso, para o filho, que parecia um pouco derrotado. Gave me a sheepish grin. Por fim, sorriu para mim, embaraçado, e encolheu os Thought ombros. about that experience over the years. Tenho pensado nessa experiência pessoal ao longo dos anos, refletindo sobre como temos a tendência de imitar The example of our parents. o exemplo de nossos pais, nossos líderes, nossos colegas. Brigham Young said, O profeta Brigham Young disse: permit ourselves to do anything jamais devemos nos permitir fazer qualquer coisa que não estejamos dispostos a ver nossos filhos fazerem. that we Devemos dar-lhes o exemplo de que desejamos que imitem. fathers of boys. Para vocês que têm filhos ou que são líderes de rapazes, Say, digo, be the kind of example the boys need. esforcem-se para ser o tipo de exemplo que os meninos precisam ter. And the boy who is O pai, é claro, deve ser o principal exemplo, e o menino que tiver sido abençoado com um pai realmente digno é afortunado. diligent and faithful Mesmo para uma família exemplar, porém, com um pai e uma mãe diligentes e fiéis, podem ser muito úteis o auxílio e o apoio de bons homens que realmente se preocupam. the boy who has no father. Há também o rapaz que não tem pai, Apparently, providing ou the type cujo of example pai needed. não está atualmente dando o tipo de exemplo necessário. The Lord has provided a net Para esse rapaz, o Senhor proveu uma rede de pessoas que podem ajudá-lo na igreja: bispos, consultores, professores, líderes de escotismo, mestres familiares. and properly working. Sempre que o programa do Senhor estiver funcionando adequadamente, nenhum rapaz da igreja deve ficar sem a influência de bons homens em sua vida. The effectiveness of an inspired bishop, advisor, A eficácia de um bispo inspirado, consultor ou professor tem muito pouco a ver com os indicadores externos de poder ou abundância de bens materiais neste have the mundo. most influence. Os líderes mais influentes, geralmente, Fire, são aqueles que nos inflamam o coração com a devoção à verdade, que fazem a obediência ao dever parecer a essência da hombridade, que transformam um acontecimento comum em uma visão do tipo de pessoa que nós desejamos ser. overlooked. And in fact, our primary example Não devemos esquecer aquele que, de fato, é o nosso principal exemplo, nosso Salvador Jesus Cristo. Seu nascimento foi predito por profetas. of his earthly ministry. Anjos anunciaram o início de seu ministério terreno. Filled Ele cresceu em sabedoria, with the grace of God, em estatura, em graça para com Deus e os homens. in the river known as Jordan. Depois de ter sido batizado por João no rio conhecido como Jordão,
deu início a seu ministério oficial aos homens. Jesus não deu atenção aos sofismas de Satanás. Para o dever que lhe foi dado pelo Pai, dedicou-se com todo o coração, dando a vida por ele. E que vida imaculada, abnegada, nobre e divina foi a sua. Jesus trabalhou arduamente, Jesus amou, Jesus serviu, Jesus testificou. Que exemplo melhor poderíamos esforçar-nos para imitar? Comecemos agora, hoje mesmo, a fazê-lo. Desfaçam-se do velho eu e livrem-se, assim, da derrota, do desespero, da dúvida e da descrença. Andemos em novidade de vida, uma vida de fé, esperança, coragem e alegria. Nenhuma tarefa será demasiadamente grande, nenhuma responsabilidade será demasiadamente pesada, nenhum dever será um fardo. Todas as coisas se tornarão possíveis. Há muitos anos, falei de alguém que seguiu o exemplo do Salvador, permanecendo firme, forte e digno ao enfrentar as tempestades da vida. Ele corajosamente magnificou seus chamados no sacerdócio. Deixou um exemplo para todos nós. Seu nome era Thomas Michael Wilson, o filho de Willie e Julie Wilson, de Lafayette, Alabama. Quando era ainda adolescente, ele e a família ainda não eram membros da igreja. Foi acometido de câncer, seguindo-se uma dolorosa radioterapia e uma abençoada remissão. A doença fez com que a família se desse conta de que não só a vida era preciosa, mas que também podia ser curta. Começaram a procurar uma religião para ajudá-los nos momentos de tribulação. Mais tarde, conheceram a igreja e acabaram sendo batizados, com exceção do pai. Depois de aceitar o Evangelho, o jovem irmão Wilson ansiava pela oportunidade de ser missionário, mesmo sendo mais velho do que a maioria dos rapazes que começavam a servir aos 23 anos de idade. Recebeu o chamado missionário para servir na missão Utah, Salt Lake City. Os companheiros missionários do Elder Wilson descreveram sua fé como imutável, inquestionável e inabalável. Ele foi um exemplo para todos. Contudo, após 11 meses de serviço missionário, a doença retornou. Um câncer ósseo exigiu que seu braço e o ombro fossem amputados. Ainda assim, ele continuou a trabalhar como missionário. A coragem do Elder Wilson e seu ardoroso desejo de permanecer na missão tocaram de tal forma ao pai, que não era membro, levando-o a pesquisar os ensinamentos da igreja, acabando também por se filiar a ela. Fiquei sabendo de uma pesquisadora que o Elder Wilson havia ensinado foi batizada, mas quis ser confirmada pelo Elder Wilson, a quem muito respeitava. Acompanhada de algumas pessoas, ela viajou até o hotel onde o Elder Wilson estava internado. Ali, com a mão que lhe restara, apoiada na cabeça dela. O Elder Wilson a confirmou membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. O Elder Wilson continuou mês após mês, realizando o seu precioso, mas doloroso trabalho missionário. Bênçãos foram dadas, orações foram proferidas. Devido ao seu exemplo de dedicação, seus colegas missionários se achegaram mais a Deus. O estado de saúde do Elder Wilson foi piorando. O fim estava próximo. Ele teve que voltar para casa. Ele pediu para servir por mais um mês, e seu pedido foi concedido. Ele depositou sua fé em Deus. E
a quem Thomas Michael Wilson serenamente confiava, abriu-lhe as janelas do céu e o abençoou abundantemente. Seus pais, Willie e Julia Wilson, e seu irmão Tony, vieram até Salt Lake City para ajudar o filho e irmão a voltar para casa em Alabama. Contudo, ainda havia uma bênção, pela qual muito se havia orado e esperado a ser concedida. A família convidou-me para ir com eles até o templo de Jordan River, onde aquelas sagradas ordenanças que unem a família para a eternidade, bem como para esta vida, foram realizadas. Eu disse adeus à família Wilson. Ainda vejo na mente o Elder Wilson quando me agradeceu por estar com ele e seus entes queridos. Ele disse: não importa o que nos aconteça nessa vida, desde que tenhamos o Evangelho de Jesus Cristo e o vivamos. Não importa se vou ensinar o Evangelho deste lado do véu ou do outro, contanto que eu o ensine. Que coragem, que confiança, que amor. A família Wilson fez a longa viagem de volta para Lafayette, onde o Elder Thomas Michael Wilson se despediu deste mundo e seguiu para a eternidade. Ele foi sepultado ali, usando sua plaqueta missionária. Meus irmãos, ao sairmos agora desta reunião geral do sacerdócio, tomemos todos a decisão de preparar-nos para o nosso momento de oportunidade e de honrar o sacerdócio que possuímos por meio do serviço que vamos prestar, das vidas que vamos abençoar e das almas que temos o privilégio de salvar. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e podem fazer algo digno de nota. Presto testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.